Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, me apresentando, né? Sou o André Lucas, eu sou Tech Lead do time de integrações do Asas. E qual que é a missão do nosso time dentro da companhia, né? Então, a gente orquestra basicamente todas as soluções que no final do dia acabam consumindo as nossas APIs. Então, aqui a gente pode falar desde a nossa integração construída, né, com base na nossa API, né, no nosso core, até mesmo integrações de plugins, módulos que no final do dia acabam utilizando nossa API. A gente fala de Shopify, de RPs e de vários outros métodos, né, de pagamento que a gente fornece. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um pouquinho da nossa história, né, contar um pouquinho sobre o Asas, contar como a gente chegou até a Shopify e como a experiência de entrega da nossa solução de pagamento se acopla um pouco, né, com o que o Érico acabou de apresentar aí pra gente. Então, no final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá, estaremos disponíveis. Então, galera, contando um pouquinho sobre o Asas, né? Nós somos uma fintech baseada em Joinville, né, uma cidade do norte de Santa Catarina. A gente conta hoje com mais de 900 colaboradores, aqui está 800, mas já faz um pouquinho já e o crescimento está bem acelerado. E a gente está disponível, né, presente aí no mercado desde 2010. Então, como que o Asas nasceu? Qual que é o propósito do Asas, né? Quando a gente volta um pouquinho, né, no passado, há uns 10 anos atrás mais ou menos, a dificuldade do empreendedor, do lojista, da pessoa que precisava cobrar o seu cliente, ela era muito difícil. Né? Tu tinha que se amarrar em bancos, tu tinha que fazer contratos, tu tinha que fazer vários meios, vários workarounds para você poder, no final do dia, conseguir cobrar o seu cliente. Né? E a gente sentiu essa demanda, né, de precisar realmente fazer um portfólio de cobrança, ter um método fácil de encontrar o seu cliente, principalmente fornecer uma ferramenta fácil para que ele te pagasse. Então foi aí, né, que surgiu a nossa ideia. Então a gente focava muito inicialmente na parte de boleto. Tá? O boleto foi realmente o nosso precursor inicial ali, onde a gente começou a tomar forma. Porque quem não lembra, né? Boleto, registro de boleto, pagava pela emissão, pagava pela edição, cliente não pagava, tu pagava o boleto igual. E a gente chegou com essa ideia totalmente disruptiva de cobrar somente pelo que o seu cliente pagava. Então ali que a gente começou a tomar, né, esse fôlego de mercado. Porque, um exemplo, você podia emitir 100 mil boletos no Asas. Se um cliente pagasse o seu boleto, você pagava um único boleto. A gente cobrava, a gente assumia todo o custo restante, porque o nosso foco sempre foi garantir a cobrança do teu cliente. Tá? E essa parte, como é que a gente focava nessa questão de cobrança? Com toda a régua de automação que hoje a gente entrega. Né? Então, que realmente também incentivou muito a galera a utilizar o Asas foi a parte de notificação de cobrança. Isso também totalmente incluída, né, na nossa solução, sem nenhum custo adicional na época. Então, gerava o boleto, configurava a régua de cobrança por e-mail, por WhatsApp, por SMS, e a gente fazia todo esse papel da pessoa do financeiro de maneira totalmente automatizada, utilizando robôs de cobrança. Tá? Então, hoje, a gente foi muito além disso, né? Saímos muito da parte de boleto, a gente entrega soluções de Pix, entregamos soluções de cartão de crédito, vários outros serviços também dentro da nossa aplicação, como antecipação de cobrança, negativação de cliente, consulta Serasa, com a ideia de ser no final do dia um Big App, né? Uma solução completa que entrega todas as soluções, seja você pessoa física, seja você um pequeno empreendedor, ou até mesmo uma grande empresa, né? Uma corporação, uma multinacional, tá? Justamente com todas as soluções acopladas em um único local. Então temos, né, mais de 85 bilhões, aí arredondando, movimentados na nossa aplicação, com mais de 205 milhões de cobranças pagas em boleto, cartão, Pix, né, links de pagamento e várias outras formas que a gente disponibiliza. Temos 2,3 milhões de contas criadas, hoje atualmente rodando com mais de 200 mil contas ativas, né, que são contas que efetivamente rodam transações, estão utilizando o nosso sistema diariamente, e mais de 1,25 bilhões em antecipação de crédito. Aqui um pouquinho das nossas conquistas, né? Então a gente já vem há alguns anos já recebendo vários aportes de mercado. Em 2023 a gente recebeu investimentos que totalizaram 150 milhões, tá, no ano. Recebemos nosso primeiro selo, né, de Great Place to Work, então uma coisa que a gente tem muito orgulho dentro de casa, né? Então a gente foi certificado no ano passado e fomos recertificados esse ano novamente e realizamos nosso primeiro evento, Asas Connect, aqui em São Paulo, que reuniu na ocasião aí mais de 1.500 pessoas. Já tivemos a segunda edição do Asas Connect e esse ano teremos a terceira, né? Estão todos convidados. E no ano passado, né, foi uma grande alegria pra gente, a gente recebeu o maior aporte de empresas da América Latina
tá no valor aí de quase R$1 bilhão, né, 820 milhões de reais, o que possibilitou aí também a gente avançar em vários produtos, crescimento de equipe, né, e desenvolvimento de várias novas frentes, com o propósito, né, como eu comentei, de ajudar o microempreendedor, o pequeno lojista e até o grande lojista, né, a ter uma solução completa para si no dia a dia. Tá aqui o nosso CEO, nosso CTO, né, o nosso presidente e vice-presidente, o Piero e o Diego. Então, quantas vendas você precisa fazer para compensar uma fatura que não foi paga? Então aqui a gente traz uma observação, né? Em 60% das pequenas empresas, elas quebram por descontrole do fluxo de caixa. Então quando você não tem conhecimento sobre como que está o teu fluxo, cobranças que foram pagas, o que não foi pago, o que está previsto, né, no teu fluxo de caixa, você realmente perde o controle, né, da sua empresa, perde o controle do seu negócio. E é justamente isso que o Asas vem para propor, né, no dia a dia, com nossos dashboards, nossas telas de resumo, previsibilidade financeira, notificação. Então você sabe constantemente tudo o que está acontecendo na vida financeira da tua empresa, se ela está saudável, se precisa de algum aporte, se você precisa pedir alguma antecipação. Então tudo isso feito, né, dentro do nosso portfólio. E aqui um pouquinho sobre o futuro, né? Então muito se diz que a solução do futuro é realmente um local onde todas as soluções estejam acopladas, né, em um único ecossistema integrado. Então é isso que a gente vem buscando já há vários anos, trazer essas soluções financeiras para dentro de um único local, para que você não tenha que sair da tua plataforma de pagamento e ir para outro lugar fazer o pagamento das contas da tua empresa. Né? Não tenha que sair da tua plataforma de pagamento para fazer teu controle de caixa, para pagar seus funcionários, para fazer emissão de nota fiscal. Tá? Então, o nosso maior propósito no final do dia realmente é entregar um ecossistema, né, completo, né, para MEIs, para grandes empresas, pequenas empresas consigam fazer todo o seu arranjo de pagamento, todo o seu arranjo financeiro em uma única estrutura. E aqui, como eu falei no começo, né, a gente fala que o Asas é um big app com várias soluções. Então aqui a gente tem um pouquinho, né, da nossa mandala com todos os serviços que nós temos. Então a parte de cobrança, né, boleto, cartão de crédito, Pix, notificações automatizadas por SMS, e-mail, WhatsApp, robô de voz e Google Agenda. Tá? Então o teu cliente, né, aqui no contexto do Shopify, como é e-commerce a gente não utiliza, mas o cliente que tem a utilização do Asas, ele tem tudo isso daqui também acoplado dentro da conta digital. Recursos que complementam a estrutura financeira, então antecipação de recebível, né? Vendeu muito por cartão, mas a liquidação vai acontecer daqui a 30 dias, 32 dias, né? Que é o padrão hoje de adquirentes. Então a gente pode fazer essa antecipação para te garantir fluxo de caixa, para que você consiga comprar mais estoque, né? Pagar funcionários. Então tudo isso a gente fornece também. A parte de cartão, nota fiscal eletrônica, recarga de telefone, o pagamento de contas também e a conta digital, né? Que é o Banco Asas ali na sua tradução, né? E aí a consulta e negativação de cliente no Serasa. Então, às vezes vendeu para um cliente, o cliente está lá, não tá muito fácil de acertar com ele, pode negativar ele no Serasa pelo próprio Asas, tá? Ou às vezes vai fazer uma venda muito grande, está inseguro, não conhece o histórico financeiro do teu cliente, consulta ele no Serasa pelo próprio Asas. Temos também o nosso sistema ERP totalmente acoplado, tá? Então você não precisa sair da tua solução de pagamentos, contratar um ERP para fazer a gestão, né, dos teus clientes, dos teus produtos, porque a gente tem o base, está totalmente acoplado ao Asas de maneira 100% gratuita, sem nenhum custo a mais pela utilização. Questão de segurança, né? O Érico falou um pouquinho sobre a tokenização, que é um recurso que a gente já oferece. O validador antifraude também 100% embutido no Asas de maneira gratuita. E o nosso QIC, né, o Asas é uma solução certificada pelo Banco Central, a gente é homologado, então a gente segue todos os padrões estabelecidos pelo Bacen quando a gente fala de segurança na abertura de novas contas. E os meios de pagamento, né, como a gente já falou. Então tudo isso daqui vocês têm em um único local. E aí, finalizando aqui um pouquinho sobre o Asas, eu queria contar um pouco da nossa timeline, né, como que a gente chegou até a Shopify. Roberta não me deixa mentir, né? A gente recebia muito pedido, né, do nosso time de vendas sobre Shopify, no geral, né, de clientes que buscavam a solução acoplada ao Asas. E no próprio time de integrações, onde a gente tem o contato com clientes que buscam integração, a gente começou a sentir, de 2023 para cá, uma busca muito crescente de Shopify.
né? O que demonstrava para a gente também a robustez e como que a Shopify vinha chegando no mercado brasileiro aos pouquinhos, né? E cada vez mais clientes gostariam de sair das plataformas tradicionais, de um e-commerce, de um Magento, de um Wix e buscar uma solução mais robusta que entregasse, né, algo completo, algo sólido ali para o cliente. Então, em janeiro de 2024, a gente começou o desenvolvimento, tá? E a gente fez em algumas fases, né? Por que em fases? Porque quando a gente olha Pix e boleto, e aqui entrando um pouco na estrutura técnica do Asas, eles são muito similares. Então a gente entendia que cartão é muito mais difícil de fazer a homologação, porque envolve dados de segurança, envolve dado de cartão, certificado de criptografia da Shopify. Então a gente começou por Pix e boleto, tá? E depois com o app de cartão. Então por que é interessante a gente olhar para isso daqui, ó? Por que a gente iniciou o desenvolvimento lá em janeiro, fizemos os primeiros testes em produção de Pix e boleto, né? Em abril de 2024. Em junho, os primeiros testes em produção de cartão de crédito. Quando eu falo produção, a gente já tinha testado em homologação. A gente já estava indo para produção. E por que a gente levou basicamente 7 meses para enviar para a Shopify submissão o app de Pix e boleto e 5 meses para enviar para submissão o app de cartão de crédito? E isso aqui diz muito a respeito da nossa cultura de desenvolvimento. A gente não faz as coisas de qualquer jeito, né? Então a gente estressou basicamente todas as possibilidades possíveis, o que tinha para dar certo, o que tinha para dar errado, para a gente garantir que no momento que a gente subisse para a Shopify, a gente fosse entregar uma solução completa para a pessoa que vai estar na ponta utilizando para o lojista e principalmente para o comprador, né, que está tendo a experiência de compra ali na loja, tá? Então, é algo que a gente leva muito a sério, não só aqui na Shopify, mas todo o nosso ecossistema de desenvolvimento, de realmente testar, cuidar, garantir que a nossa entrega ela seja feita, né, com excelência. Então a gente teve um período, de certa forma, longo, né, de homologação com a Shopify. Então em janeiro a gente liberou boleto, em fevereiro a gente liberou Pix, e em março desse ano a gente entrou lá com cartão de crédito, né? Então são 3 apps totalmente granular. Se o cliente quiser utilizar o Asas para cartão, outro gateway de pagamento para Pix, a gente não tem aquela obrigatoriedade de instalar o Asas, né, e configurar todo um arranjo que muitas vezes você vai utilizar só cartão, só Pix, né? Então a gente preza muito por essa flexibilidade que o cliente pode ter no seu arranjo de pagamento, né? Então a gente tem hoje os 3 apps disponíveis já na App Store da Shopify. E por que o Asas, né? Qual que é o nosso diferencial dentre tantas outras plataformas de pagamento que temos hoje? Então, como eu comentei com vocês lá no início, né? O Asas tem mais de 2,5 milhões de contas abertas. Temos mais de 200 mil clientes ativos na nossa aplicação. E desses 200 mil, basicamente, chutando baixo ali, entre 45% a 47% utilizam a nossa API. Então, a gente tem um conhecimento muito grande de tecnologia. Tá? A gente entrega uma API boa. Tá? E não é porque eu sou funcionário Asas, mas realmente, né? O que a gente enxerga a nível de mercado, de outros concorrentes, de bens que a gente faz internamente, de feedbacks que nossos clientes trazem, a gente tem uma API muito completa. E, claro, a Shopify, né, utilizando ali o nosso plugin como base a nossa API, então não poderia ser diferente. A gente preza muito por entregar essa solução robusta também. Então, algumas vantagens, né? A instalação e a configuração totalmente simplificados. Voltando no ponto que eu comentei agora, né? São 3 apps distintos, boleto, Pix e cartão. Cada app com a sua particularidade, né? Então, no app de cartão, eu posso configurar valor mínimo de parcela, quantidade de parcelas, né? E outros pontos que a gente vai estar trabalhando também, que eu vou apresentar logo na sequência. Boleto, posso configurar a quantidade de dias de vencimento do meu boleto. Tá? Às vezes eu quero que o meu cliente ele pague no dia. Se não pagar no dia, libera o estoque. Se manter 2 dias, mantém 2 dias com o estoque retido, né? Para garantir que eu não tenha um overbooking na minha venda. Né? E o Pix também, com já o prazo de expiração ali setado, né? Para que o estoque seja renovado. Quem sabe que o Pix, o cliente gerou o Pix, se ele não pagar ali em 15, 30 minutos, provavelmente será um carrinho abandonado. E aí a gente entra um pouco no que o Érico comentou agora, né? Sobre todas as ferramentas de recuperação de carrinho que a própria Shopify disponibiliza. Segundo ponto, escalabilidade. Né? Quem estava aqui ontem pegou uma fala do Fischer, do Marcelo, que ele falou sobre o quanto que a Shopify entrega uma solução
robusta e que escala para o cliente. Seja aquele cliente que vai vender 8 produtos por hora e o cliente que vai vender 8.000 produtos por minuto, a cada 10 minutos. Tá? Então, não adianta, no final do dia, você ter a Shopify ao seu lado, entregando tudo isso, se o teu meio de pagamento não suporta essa carga. Né? O teu cliente vai estar lá, você vai estar vendendo um lote, né? Vai estar numa campanha, milhares de pessoas acessando o teu site, Shopify 100%, chega lá no meio de pagamento, o pagamento não suporta, né, a carga de dados. Então, a gente garante escalabilidade, tá? A gente tem clientes que rodam 200, 300, 400 pagamentos por minuto, e aqui eu estou falando de um cliente dentre os 45% dos 200 mil que utilizam a nossa API diariamente. Tá? Isso para a gente é uma carga mínima, assim, irrisória. Tá? Então vocês podem ter certeza que o Asas entrega também uma solução completa aí sobre isso. O suporte especializado 24/7 está super humanizado. A gente evita muito, né? A gente falou um pouco ontem também sobre inteligência artificial no mercado. A gente utiliza internamente apenas para auxiliar os nossos atendentes, né? Nosso time de atendimento, mas o suporte ele é 100% humanizado, tá? Tanto no nível de integração, né, que toca lá com a gente, quanto no nível de CX, nível de CS, né, o time de vendas. Então a gente preza muito, né, por esse contato humano, né, porque foi assim que a gente cresceu, assim que a gente nasceu lá atrás, e é algo que a gente não pretende mudar de maneira alguma, né? A IA ela vem para ajudar a gente, né, e não para criar um entrave na comunicação ali com o seu cliente. Soluções de antifraude embutidas, né? Então, como eu comentei, a gente tem as ferramentas do próprio Asas, temos ferramentas de validação de segurança embutidas na aplicação também, sem nenhum custo adicional, tá? Então, quando você estiver utilizando o Asas como ferramenta de checkout, como meio de pagamento no seu checkout, você pode ter certeza que ali por trás uma empresa vai estar validando, né, todas as transações para evitar que você sofra um chargeback, evitar que você sofra uma fraude, né, um golpe, tudo isso totalmente isento, né, no mesmo custo que você já conhece do Asas. E claro, como eu falei da flexibilidade, não quer utilizar o antifraude do Asas, tem contrato com outro antifraude, pode desativar o nosso, né, e acoplar uma solução da própria Shopify, acoplar uma solução externa. Então realmente fica a seu critério. Somos uma solução homologada Shopify, tá? Então não estamos falando aqui de um hijack, tá? Então estamos falando de um app homologado Shopify. O que vocês podem perguntar para mim, André? Entrei lá na Shopify, procurei por Asas, não encontrei. Tá? Como eu comentei antes, né? A gente entrou recentemente na Shopify, né? Pix e boleto em janeiro e fevereiro, cartão agora em março. E a Shopify tem algumas políticas, né, de indexação dos meios de pagamento. Então precisa ter uma quantidade mínima de clientes rodando ativamente, uma quantidade mínima de transações passando por ali, mas não quer dizer que a gente não esteja na Shopify. A gente está na loja, na App Store Shopify. Se vocês entrarem na nossa documentação, estaremos lá disponíveis, mas em breve, né, a gente vai atingir esses requisitos para que a gente esteja, né, homologado quando você busca entre os provedores disponíveis da Shopify. E todas as funcionalidades da conta digital que a gente comentou, né, anteriormente, tá? Aí aqui entrando, né, em algumas funcionalidades que a gente vem trabalhando dentro de casa. Então, como eu falei, né, o nosso desenvolvimento, nosso time de tecnologia, a gente é incansável, tá? Quando a gente fala não apenas do Asas Core, da aplicação do Asas, do cliente que entra lá em www.asas.com, do cliente que acessa o Asas pelo mobile, ou do cliente que utiliza a nossa API ou plugins integrados. Então a gente tem uma série de funcionalidades que a gente está buscando trazer para a Shopify em breve, tá? Algumas mais próximas, algumas um pouco a médio prazo, mas é um compromisso que a gente reforça, né, com todos os lojistas, todos os parceiros, né, com relação ao que a gente vem para soltar em breve, tá? Então, primeiramente, né, parcelamento em 21 vezes no cartão de crédito. A gente sabe que é uma tendência do cenário brasileiro, né, o parcelamento. O brasileiro gosta de um parcelamento, não tem jeito, tá? Então a gente entregou essa função na nossa aplicação no finalzinho do ano passado, tá? E a gente vai buscar trazer isso aí para Shopify também e também para outros meios de pagamento que a gente tem dentro de casa. O cálculo de juros automático, tá? Então possibilitar que na própria configuração do app de cartão de crédito vou vender em 18 vezes. E eu quero que meu cliente que compre em uma vez ele não pague juros. Cliente que vai comprar de 2 a 6 vai pagar 0,3, cliente vai pagar de 7 a 12 vai pagar 0,6 e o cliente vai fazer de 13 a 18 vai pagar 1,2% de juros. O próprio plugin Asas fica responsável por esse cálculo.
O desconto por forma de pagamento também, que é muito utilizado para Pix, né? Mas aí a gente pretende também buscar para outras formas de pagamento. Então, o cliente pagou no boleto, faz uma condição, pagou no cartão, pode ter outra condição. Então, flexibilidade, né? É o que a gente busca realmente oferecer para o cliente. O split de pagamento, estamos construindo em conjunto, né? Com o pessoal da Check aí, queremos soltar em breve, inclusive, tá? Para a gente poder permitir, né, marketplaces, pagamento de afiliados e qualquer outra divisão que seja necessária no ecossistema de pagamento. E por último, o Pix On-Site, que é o pagamento Pix de maneira transparente, né, pelo checkout Shopify. Hoje o nosso Pix e o boleto ele ainda operam de maneira com redirecionamento, mas a gente fez um workaround bem bonitinho ali para o cliente não sentir aquela quebra de experiência de estar saindo da loja, indo para outro local. Então realmente a experiência é muito fluida. Tá, mas a gente tem já a disponibilização, né, as APIs aí do Pix On-Site, queremos disponibilizar em breve para toda a base de lojistas, né, e usuários ASAS Shopify. E galera, antes de terminar, né, como eu comentei, a gente vai ter em outubro, né, o nosso terceiro evento do Asas Connect. Aqui a gente tem, né, um cupom, né, com 20% de desconto, caso queiram participar do nosso evento, né, teremos o Evaristo, não estarei lá, deixei o Evaristo, muito mais carismático. Tá, mas quem quiser participar tá super convidado, tá? E a gente vai estar aqui também, né, aqui no espaço, terça-feira estaremos por aqui também. Então, se quiserem conversar, saber um pouquinho mais sobre o Asas, conhecer mais da nossa solução, o que a gente entrega para a Shopify, o que a gente pode fazer a favor do seu negócio, estamos à total disposição. E é isso, espero que tenham gostado, curtido e estamos juntos.